Para falarmos de esperança, nós precisamos ter algum problema. Falar de coisas boas não é falar de esperança. O próprio Paulo explica aquilo que está acontecendo não é esperança. Se já estivéssemos no paraíso e se tivéssemos só coisas boas para falar do mundo, então não haveria nenhuma esperança. Estaríamos desfrutando de uma realidade feliz. Porque a esperança é algo a respeito do futuro. E nós estamos vivendo ainda a realidade difícil do mundo. Por isso a esperança precisa ser alimentada. O mundo, ele está ainda debaixo do pecado. Por isso a esperança precisa ser alimentada. E talvez a sua vida esteja passando por um turbilhão de problemas que você sente a necessidade de uma esperança dentro de sua realidade pessoal, dentro dessa realidade que é o mundo debaixo do pecado. E eu creio que, falando em linhas gerais, todo mundo deve estar apercebido que a situação não é boa. A impressão, às vezes, claro, nesses dias pós-pandemia e todo o turbilhão de problemas que vem acontecendo na esfera política, nações que estão interagindo de forma hostil, entre outros problemas, tudo isso faz com que as pessoas fiquem receosas, com medo. E os problemas têm alcançado todo mundo. Isso requer esperança. Nesses momentos, dois tipos de pessoas vão aparecer. Uma que vai olhar para tudo isso e vai dizer assim, acabou, não tem mais jeito. A outra, naquele momento, procurará algo em que se apegar para alimentar uma esperança. E Deus tem uma esperança para nos dar. Ele alimenta a nossa esperança. Está difícil a vida? Está difícil a vida social, o mundo? Então Deus tem uma palavra de esperança. E o mais interessante é que é exatamente no pior momento que Deus mostra mais ainda a esperança. Normalmente as pessoas pensam assim, está tudo bem na minha vida, está tudo maravilhoso, dinheiro, saúde, as relações sociais, está tudo bem. Então as pessoas pensam, Deus está comigo, porque está tudo bem. É verdade que todas as coisas boas vêm de Deus, não temos como negar. A Escritura nos diz, Deus é o abençoador. Coisas boas, boas de verdade. Todavia, a Escritura nos mostra que a presença de Deus se faz mais necessária e notória, não nos dias bons, onde as coisas estão fluindo naturalmente, mas exatamente quando o problema está profundo. E a gente vê isso em toda a Escritura. Todas as vezes em que o mundo estava na sua pior situação, dilúvio, quando tudo estava numa situação caótica, em que uma única família sobrou, Deus aparece. No pior momento, Deus está presente. Mais à frente, cada personagem vivendo as suas lutas, seus dilemas, Deus aparece. Êxodo, quando a nação de Israel está vivendo todo aquele drama no Egito, Deus aparece. Fala para Moisés e usa Moisés. Um outro personagem em que só vai ver Deus face a face, exatamente no problema, quando a sua vida já não tinha mais qualquer prazer. Jó, Deus aparece. Ele diz, eu apenas ouvia falar, agora meus olhos te veem. Davi transmitiu um sentimento e uma mensagem muito semelhante quando ele disse que no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Uma relação mais pessoal do que quando ele estava nos pastos verdejantes e tudo estava tranquilo. E dessa forma, nós vamos vendo em toda a Escritura que quando o momento chegou ao seu ápice do problema,
quando a situação está realmente profunda, quando o negócio está bem difícil, Deus mostra, mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui. E nós, que hoje relembramos historicamente a Páscoa, que é o momento da maior manifestação da presença de Deus, precisamos de uma esperança diante do problema, do caos que se instala todos os dias no mundo. E essa esperança em Cristo se revela graciosamente para nós. É exatamente quando tudo está caótico que nós vemos Deus operar graciosamente. É exatamente ali que Deus manifesta seu poder e graça. Então há esperança. Nós lemos hoje, e tudo isso faz parte da introdução para o livro de Ezequiel. Nós lemos o capítulo 1 de Ezequiel e o capítulo 1 de Apocalipse. Por quê? Porque Ezequiel é um livro, em grande medida, apocalíptico. E nós gostaríamos de mostrar o papel desta literatura apocalíptica dentro da história redentora. E vamos então reler apenas os versículos de 9 a 20 de Apocalipse. Que diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículos de 9 a 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Senhor Deus amado, bendito seja para sempre o teu nome. De eternidade a eternidade o Senhor é Deus. É glorioso, é santo, é justo, é fiel e é verdadeiro. É bondoso, gracioso, e em todas as tuas obras se manifesta, Senhor Deus, o teu amor, a tua justiça, a tua santidade. Nós te louvamos por quem és e por tudo o que fazes. E rogamos que o Senhor fale graciosamente e poderosamente a tua palavra ao nosso coração, de tal modo que ela, Senhor Deus, seja aplicada pelo teu Santo Espírito àqueles que ouvem,
para que, compreendendo e aplicando a palavra à própria vida, possamos sair daqui transformados de glória em glória, para que nos pareçamos cada vez mais com Jesus, o teu Filho. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. Abençoe a tua igreja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A história da igreja é uma só. É sempre importante lembrar, porque é só assim você consegue entender todo o livro que é a Escritura. É uma única história. Uma única história em que Deus fez uso de um povo que são os judeus, em grande medida, e se engana aquele que diz assim, os judeus é o Antigo Testamento, os gentios o Novo. Por quê? Porque os autores do Novo Testamento também são judeus, portanto não dá para fazer essa distinção. Os judeus estão presentes no Antigo e no Novo Testamento, e Paulo diz em Romanos capítulo 9, que eles foram instrumentos do Senhor para receber toda a revelação, inclusive sobre os cultos, as promessas e principalmente Cristo Jesus, o Filho de Deus. Portanto, a Escritura foi dada àquele povo. E a igreja, que começa com um povo geral, porque começa em Adão, vai afunilando para os judeus como propósito de revelar e redimir as famílias da terra, e depois abre de novo, assim como começou, com pessoas em forma geral, depois abre de novo para os gentios, e assim é a história da igreja. E nessa história da igreja, que é a história da redenção, a história redentora, que está esperando a sua conclusão com a volta de Jesus, dois momentos foram os momentos mais drásticos para essa igreja. Quais foram os dois momentos mais drásticos para a igreja? Exatamente o período do cativeiro e depois o período que Apocalipse está tratando. São os momentos mais drásticos, porque foram momentos em que parecia que Satanás tinha tomado conta de tudo e acabou. Parecia que o inimigo venceu e deu. Momento em que a impressão é que tudo estava perdido. No primeiro momento, nós temos o povo judeu indo para o cativeiro, ou seja, o inimigo, os babilônicos, caldeus, tomando o povo de Israel, coisa que nunca tinha acontecido desde que foram formada a nação, porque o êxodo ainda não tem uma nação, não tem uma terra, é um povo dentro da terra do outro, é um povo dentro da terra estrangeira, e naquele momento difícil Deus mostra o seu poder libertando e dando início à jornada da nação. Desde então, nenhum momento tão drástico tinha acontecido quanto o momento do cativeiro da Babilônia. Cidades queimadas, templo destruído, povo espalhado pelos cantos do Império Babilônico. Com certeza muitos judeus pensaram, é o fim. Acabou. Não tem mais jeito. Fomos derrotados, agora seremos apenas pessoas espalhadas pelo mundo, nossos filhos se misturarão. E quando nós olhamos para a história dos judeus e para o propósito divino a eles, como um propósito redentor, então muitos poderiam dizer, acabou-se a esperança da redenção. E é exatamente naquele momento que surge uma literatura, a literatura apocalíptica. O livro de Ezequiel é em grande medida um livro apocalíptico. E o livro também do profeta Daniel possui vários trechos, vários capítulos, nesse caso, de caráter também apocalíptico, a começar ali com o capítulo de número 7 de Daniel. Mas o que é o Apocalipse? O Apocalipse é uma visão do celestial. O celestial se descortina, se abre. Exatamente como nós vemos em Apocalipse. No capítulo 4, diz João, depois destas coisas, ou seja, depois de tudo que ele ouviu sobre as 7 igrejas,
olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. O Apocalipse é uma visão celestial. Se descortina o celestial. Aparece o celestial para alguém a quem Deus quer revelar. No caso aqui João, lá Ezequiel, Daniel, homens que Deus escolheu para revelar o celestial. E o interessante é que essa revelação do celestial acontece no pior momento da história do povo de Deus. Um momento em que parecia que tudo tinha se acabado. Porque em Apocalipse, no livro de Apocalipse, o contexto histórico é muito semelhante. Enquanto os judeus, no livro de Ezequiel, de Daniel, estão espalhados pelo mundo, estão dominados pelo império babilônico, depois o Medo-Persa, os gregos, e assim vai. Aqui em Apocalipse, nós vimos que João, quando tem a visão, ele está na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. E ele é um companheiro na tribulação. Os imperadores decidiram perseguir o cristianismo. Os imperadores começaram uma sequência de lutas contra o cristianismo. E Apocalipse revelará que era Satanás usando os líderes políticos para perseguir a igreja e destruí-la, que era o seu propósito. Portanto, a situação para os cristãos não estava fácil. Muitos cristãos poderiam dizer: e agora? Jesus nos deixou? Jesus nos abandonou? Deus esqueceu da gente? Deus nos entregou aos inimigos? Está tudo perdido? Esperávamos que em Cristo herdássemos vida eterna, que Ele trouxesse a restauração de tudo. Esperávamos coisas boas, era a esperança da eternidade, e de repente isso. Estamos sofrendo terrivelmente. Não necessariamente nesse momento, mas na história dos mártires, que tem este momento como parte inicial, lá pelo começo da grande tribulação dos mártires, nós ouvimos, vemos, lemos na história que eles fizeram coisas terríveis. Eles mataram os cristãos das formas mais terríveis, eles perseguiram das formas mais absurdas, simplesmente pelo fato de serem cristãos. A perseguição imperial aos cristãos era tão terrível, tão absurda, que até mesmo alguns procônsulos romanos chegaram a indagar. O imperador está levando isso para o lado pessoal. Não, eles investigaram os casos particulares dos cristãos e não havia nenhuma razão para a morte, não havia nenhuma razão para a perseguição, não havia nenhuma razão política, nenhuma razão judicial, não havia nenhuma questão de legalidade, eles não fizeram nada. Eles entenderam que havia uma questão pessoal do imperador com esses homens, que não fizeram nada para morrer, muito menos para serem tratados das formas mais absurdas. E quando a igreja está passando pelo pior momento de sua vida, outra vez aparece uma visão do celestial. Por isso trouxemos esses 2 capítulos, porque são 2 livros apocalípticos em que Deus descortina o céu, abre o céu para os homens, no momento mais difícil da vida deles. E nesse momento, como diz Apocalipse, o Senhor mostra que Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Não é isso que você espera quando você está passando por momentos difíceis da sua vida? Quando a saúde já não tem mais o controle? Quando você não escuta do médico: não se preocupe, tome esse remédio e tudo vai ser resolvido? Quando ouvimos isso,
a sensação de controle tranquiliza o coração. Tá tudo bem, tá tudo debaixo do controle. Então você segue com tranquilidade, porque apesar de estar doente, você tem uma sensação de controle da situação. Tomando remédio eu ficarei bom, garantia. E assim também em questões financeiras, quando você sabe que existem soluções possíveis, palpáveis, então você tem a sensação de controle. Eita, aqui apareceu um problema, mas há uma poupança. Vamos cobrir isso aqui, está tudo debaixo do controle, está tudo resolvido. E você encontra soluções para problemas que você está passando. E nisso nós podemos falar de vários tipos de problemas, várias naturezas de problema. Nós ficamos tranquilos quando nós temos uma sensação de que ainda temos o controle da situação, porque ainda temos recursos para suprir a necessidade, ainda temos meios para resolver os problemas com as nossas forças, com as nossas mãos. Então nos sentimos tranquilos. Ali está a segurança do homem, e isso é um grande problema. Sim, porque a sua confiança não está no Senhor naquele momento, sua confiança está naquilo que você está vendo. Enquanto houver soluções palpáveis, em que você descansa nelas, porque elas dão a sensação de controle da situação, a sua confiança está nelas. Mas há problemas que Deus nos coloca, em que a gente não tem qualquer controle dela. Doenças em que o médico dirá, não temos o que fazer. Problemas financeiros em que você verá, é impossível solucionar. Problemas na vida em que você dirá para si mesmo, não tem solução. E esses momentos em que a igreja não tinha qualquer controle da situação, Deus revela que Ele sempre esteve no controle da situação. Ainda que o livro de Isaías não seja um livro apocalíptico, ele possui diversas revelações que inclusive são usadas na literatura apocalíptica. E o chamado do profeta é muito adequado para nós vermos exatamente como Deus revela que Ele é o Senhor de tudo nos piores momentos da vida. O livro de Isaías, no capítulo 6, versículo, a partir do 1, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O livro não é apocalíptico, mas observe que ali sim há uma revelação, uma visão do celestial, uma visão apocalíptica. No momento em que estavam sem rei, no momento em que não há uma direção para Israel, um momento difícil, um momento caótico, Deus manifesta a sua glória. Mas eu sou o rei. Isso acontece com Ezequiel e também com Apocalipse, que nós lemos no capítulo de número, nós vemos no capítulo de número 4, quando Deus mostra que está assentado no alto e sublime trono também, e a visão da sua glória enche toda a visão celestial.
exatamente como Ezequiel capítulo 1 nos mostra a visão da glória do Senhor nos versículos de número 26 a 28, mostrando um trono em que o arco sobre ele é como uma safira, e então Deus está no trono, reinando e governando sobre tudo e todos. Na literatura apocalíptica, Deus abre os céus para mostrar ao seu povo que, independente de como esteja o mundo aqui embaixo, Ele está no trono, reinando soberano sobre todos. É o que todo mundo precisa ouvir nos momentos difíceis da vida. Essa é a esperança. É a esperança de que, apesar de não termos o controle da vida, apesar de não termos o controle das situações, o Senhor sempre esteve no mesmo lugar. Nunca mudou, sempre esteve no mesmo lugar. Os judeus deveriam saber que, ainda que não estivessem na terra deles, Deus estava no controle da situação. Porque tanto foi Ele que trouxe o castigo, como era Ele que restauraria. Que Ele tinha em suas mãos tanto os judeus quanto os babilônicos. Ele tinha diante de suas mãos todos, porque Ele é o Senhor de tudo. E Ele tem o controle sobre tudo. Esperança não é quando você tem o controle da situação. Esperança não é quando sua vida está bem. Esperança não é quando tudo parece resolvível. Esperança é quando não há em que descansar o coração diante dos nossos olhos. Mas existe algo em que nós podemos descansar no coração. São as promessas do Senhor. E a realidade de que Ele está no trono. Não parece haver solução visível, mas sabemos pelas promessas de Deus que há assim alguém que reina sobre tudo e sobre todos. Esperança. Em momentos mais difíceis da igreja, Deus mostrou que o céu estava com Deus reinando sobre tudo e todos. E voltando então para Apocalipse, os versículos 9 a 20 que nós lemos, João, na ilha de Patmos, por causa do testemunho da palavra de Deus, então recebe a revelação no dia do Senhor. O dia do Senhor é exatamente o que hoje é o domingo. Não era domingo, né? Não tínhamos ainda esse nome, porque esse nome foi dado posteriormente pelo cristianismo, exatamente para indicar que o primeiro dia da semana foi o dia que Cristo ressuscitou. E aqui é descrito como o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Portanto, vemos em Apocalipse como o primeiro dia da semana, desde o primeiro século, foi considerado o principal dia, o dia da ressurreição de Cristo, o dia da vitória de Cristo sobre a morte, o dia em que o Senhor Jesus viveu para nos dar a vida também. E nesse dia, então, os céus se abrem. E a igreja que está sofrendo recebe uma palavra de Deus vinda do céu, numa visão celestial. 7 igrejas são escolhidas. 7 igrejas normais. Essas igrejas vão aparecer no capítulo 2 e no capítulo 3. Inclusive, dentre elas, igrejas muito problemáticas, que o Senhor Jesus exorta severamente, que apesar da riqueza, eram as igrejas carnais. O pessoal estava confiando na riqueza e não no Senhor Jesus. Então diz o texto no versículo 12, o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então o texto descreve a glória deste que aparece, Cristo Jesus. Observe que ele é descrito no meio dos candeeiros, que no versículo 20 nos é revelado que são as igrejas do Senhor.
Ou seja, a igreja que está sendo atribulada, perseguida e maltratada, a igreja que está o tempo inteiro sofrendo os danos, está nesse mundo maligno, esta igreja tem Jesus em seu meio. Na visão celestial, a igreja não foi abandonada, a igreja não está andando sozinha, a igreja não está vivendo aleatoriamente, o Senhor Jesus está no meio dela. Ele é o Deus homem, portanto, o eterno intercessor, o eterno mediador. Ele sempre será aquele que nos representa diante do Pai. Ele sempre será aquele que intercede por nós diante do Pai. Portanto, ele não só está com o Pai, ele também está com a igreja. Ele não só está nas regiões celestiais, ele está conosco. Razão para que a ceia seja celebrada continuamente, porque ela representa a presença de Cristo no meio da igreja. Ele está presente. Então, é a primeira expressão de calma. Sei que a sua vida não está boa, sei que a situação não está legal, sei que somos perseguidos o tempo inteiro, sei que somos maltratados o tempo inteiro, sei que Satanás tomou até o governo do nosso país, sei que o negócio está caótico, sei que a situação do mundo é ruim. Por quê? Porque Satanás pinta e borda como quer, tantas vezes. Mas o Senhor ainda está no controle. E a primeira mensagem de conforto é: Cristo está no meio da igreja. Cristo está no meio do seu povo. Cristo conhece o seu povo. A revelação do conhecimento que Cristo tem sobre cada igreja, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, mostra que ele realmente está no meio. Ele disse, ele está no meio dos candeeiros. Os candeeiros são as igrejas. Mas ele conhece tão bem assim essa igreja? Ele conhece tão bem assim as nossas vidas? Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Se você não leu ainda, leia. Ele mostra cada detalhe da igreja. Ele mostra que ele conhece as virtudes e os vícios. Ele mostra que ele conhece os acertos e os erros. Ele exorta quando a igreja está caminhando por caminhos maus, e ele elogia quando ela está fazendo coisas boas, mostrando que ele tem um conhecimento pleno de quem é a igreja. Ele está no meio dela. Jesus conhece tudo sobre essa igreja, tudo sobre você, porque ele está no meio dela. A igreja não foi abandonada. O Senhor conhece tudo sobre sua igreja e está presente. A presença dele não só representa que ele a conhece, mas que ele tem tudo sob controle, ou seja, que ele está presente para socorrer os que clamam, os necessitados, e vamos vendo isso em Apocalipse todo, mas aqui especificamente nas igrejas que estão sofrendo, por exemplo, a igreja de Filadélfia, em que ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, versículo 8 do capítulo 3. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, ele a conhece, mas não só conhece, ele está no meio dela para conduzi-la pela palavra, para abençoá-la com sua graça e também para corrigi-la, como ele diz à igreja de Laodiceia, quando ele fala no versículo 15 de Apocalipse 3, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele conhece a igreja. Portanto, ele nos conforta o coração, ele nunca nos abandonou. Quando Ezequiel recebe a visão celestial, ele recebe o mesmo conforto da parte de Deus, que mostra que conhece cada um dos pecadores de Judá. Quando Deus o chama para ser profeta, ele diz, quando eu te enviar a um pecador, capítulo 3, você dirá ao pecador, diz o Senhor acerca de teus pecados,
para que ele seja corrigido, se arrependa e viva. Mostrando que Deus te conhecia, não só a nação como um todo, mas cada um, cada vida, cada pessoa. Deus conhece a sua igreja. Deus conhece você. Porque o Senhor é o Deus da igreja. Então, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20. Depois de revelar a glória do Filho do Homem, ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É interessante que as 7 estrelas aparecem na mão dele. Aquilo que você gosta, ter sensação de controle. Todo mundo quer ter o controle nas mãos. Todo mundo quer ter a certeza que tudo vai acontecer como eu planejei. É horrível quando se faz planos e os planos fogem completamente, não é? E não importa se é sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre a saúde, sobre os planos familiares para o futuro, as conquistas, os sonhos. É tão ruim quando as coisas fogem daquilo que se planeja. Mas é tão bom quando o Senhor revela para nós que tudo o que nós precisamos saber é que Ele está no controle. Ele tem tudo em suas mãos. Aqui ele tem em suas mãos o mensageiro da igreja. O mensageiro é a própria palavra anjo. Poderia ser anjo literalmente. Mas a palavra anjo significa mensageiro. Então, portanto, pode ser, de fato, uma referência ao mensageiro de Deus para a igreja. Ou seja, pode ser mesmo a figura até do pastor. Ou seja, aquele que transmite uma mensagem. De uma forma ou de outra, significa que Deus está na frente dela. A palavra vem dele e é ele que dá a direção. A igreja não é conduzida pelo que ela acha. A igreja não é conduzida pelo que ela gosta. A igreja não é conduzida por aquilo que ela pensa. Ela é conduzida por Deus, que traz a sua mensagem, envia a sua mensagem. A mensagem enviada da parte de Deus. Deus diz para João: escreve num livro e manda para as igrejas. A mensagem vem da parte de Deus. Essa é a garantia. A igreja, e aqui especificamente as 7 igrejas, estariam recebendo um conforto verdadeiro, porque não vinha da cabeça de homens, não vinha de ideias pessoais de homens, mas a mãos do próprio Deus. Ele está transmitindo a mensagem. Os mensageiros só levam, esse é o papel inclusive do pastor, apenas transmitir a mensagem. E tanto o pastor quanto a igreja tem que ter isso no seu coração. Para que o pastor nunca pregue aquilo que ele quer, mas a Escritura. Procure ser fiel a ela. 2, para que a igreja receba sim. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, elogiando eles, porque eles haviam recebido a palavra que fora pregada pelo apóstolo Paulo, não como palavra de homens, mas como de fato é palavra de Deus. E ele elogia a igreja. E a igreja estava sendo muito abençoada por isso. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. E ele finaliza dizendo: a qual, ou seja, a palavra que eles receberam como palavra de Deus, com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Eles creram na palavra como palavra de Deus e ela estava operando no coração deles. Estava operando o amor, por isso o amor deles era verdadeiro, não era hipócrita, não era falso, não era fingido, não era aparente, não era mentiroso, não era enganador. Era um amor verdadeiro, transparente, fiel. Era um amor divino. A fé que estava se revelando em obras, em atitudes,
em serviço a Deus, em vida com Deus, em trabalhar para o Senhor e viver para o Senhor, tudo, e em esperança. Ele diz que eles tinham uma esperança firme, mesmo em meio às perseguições e tribulações. No meio dos momentos mais difíceis da vida, Deus descortina o céu para a igreja e revela o seu apocalipse, dizendo: eu estou aqui. Interessante que a palavra apocalipse ganhou, com o decurso dos tempos, e principalmente de uns dias para cá, a ideia de fim, acabou-se, desgraça. Então, nós temos vários filmes sobre pós-apocalíptico, mundo apocalíptico, e assim vai. Ou seja, quando a palavra apocalipse é pronunciada, costuma ser entendida como uma coisa ruim. Apocalipse, vai acontecer o apocalipse, vai acontecer. Então, as pessoas esperam desgraça, porque apocalipse significa que tudo de ruim vai acontecer até que o fim chegue. Mas não é essa a ideia do apocalipse. Ainda que no livro, Deus revele acontecimentos ruins que acontecem principalmente contra os inimigos da igreja. Que se você já observou em Apocalipse, a igreja está passando por aquele momento, mas quem é afetado principalmente pelos danos são os inimigos da igreja. Em Apocalipse, a igreja sempre aparece vitoriosa, sempre vitoriosa, sempre vitoriosa. Mesmo que sejam aqueles que haviam morrido pela fé. O Apocalipse não é uma sequência de desgraças sobre a sociedade, sobre o mundo. O Apocalipse, quer de Ezequiel, quer de João, é a visão do celestial. Quando Deus diz para a sua igreja: não se preocupe. As coisas estão ruins, é verdade. Mas eu sei disso. Eu nunca perdi o controle. Eu continuo no meu alto e sublime trono, e as abas de minhas vestes enchem todo o céu. A minha glória ainda é a mesma. E eu tenho em minhas mãos o controle de tudo. Meu filho anda no meio da igreja, ou seja, ele está presente nela. Ele está com ela. E é ele o mediador entre o Pai e essa igreja. Portanto, descanse. A mensagem dada a Ezequiel, a mensagem dada a João é a mesma. Apesar das circunstâncias caóticas, Israel, especificamente Judá, no cativeiro, cidade destruída, povo espalhado, a situação não estava boa aparentemente, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle. E aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, verão a glória do Senhor. Aqueles que confiam nas promessas de Deus, encontram esperança nas promessas dele e permanecem até o fim. O que pode ser visto, por exemplo, no personagem Daniel, profeta, os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que, estando na Babilônia, cercado por pagãos, cheio de ídolos, pressionados por um rei de uma arrogância impressionante, incalculável, são um instrumento de Deus para manifestar a glória de Deus lá, em uma terra totalmente longínqua comparada com Jerusalém, distante de Jerusalém. E lá Deus manifesta o seu poder, humilhando o arrogante imperador e manifestando salvação em vários momentos oportunos, por meio da vida do profeta Daniel e dos seus 3 amigos. Porque o Senhor não é o Deus de Jerusalém, é o Deus de toda a terra. E Deus conforta os que confiam nele. Eu não me esqueci de vocês. Eu sei que a impressão nos momentos difíceis da vida é que Deus esqueceu. Mas Deus, eu canto para o Senhor. Mas Deus, eu vivo servindo ao Senhor. Eu tenho sido zeloso por tua palavra. Sou alguém que está sempre ouvindo a tua voz, humildemente, e se deixando ser conduzido pela tua palavra.
Meu coração não é orgulhoso, arrogante, que acha que só eu estou certo, ou que eu tenho a razão de tudo, ou que eu é que sei o que é melhor para mim. Eu estou sempre esperando em Ti, e de repente esse caldo se estabelece na minha vida, e de repente os problemas me alcançam. O Senhor esqueceu de mim, o que eu fiz? Essa normalmente é a indagação dos filhos de Deus, quando os problemas de uma natureza maior do que pensam ser capazes de lidar, de suportar, vêm sobre eles. E é nesse momento que devemos lembrar que Deus abre os céus, descortina para o seu povo a revelação de que Ele está no trono e Ele permanecerá para sempre, reinando sobre toda a criação. Nada nem ninguém pode tirá-lo de lá, nem Satanás. Satanás pode tomar o trono de um país, Satanás pode tomar uma cidade inteira, pode fazer uma confusão, uma balbúrdia, pode perseguir a igreja como fez e tem feito em nossos dias. Mas ele não pode tirar Deus do seu trono. E tudo o que ele faz é porque Deus tem um plano que nem Satanás sabe e nem muitas vezes nós nos apercebemos da dimensão prática dele, do que está acontecendo. Mas tudo o que precisamos saber é que o Senhor está no meio da sua igreja e Ele reina pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus, nessa visão de Apocalipse, capítulo 1, que nós estamos lendo, quando João vê a visão da glória do Filho de Deus, diz o versículo 17, quando o vi, caí a seus pés, como morto. Veja a tremenda visão que ele teve. Veja como ele ficou aterrorizado. Observe que ele não tratou como se aquilo fosse algo de pouco valor. Ele ficou, de fato, aterrorizado com o tamanho da visão da glória do Senhor. Muito diferente do que vem sendo propagado por aí, por falsos profetas que dizem ter visto o Senhor Jesus em algum momento. A visão que ele tem de Cristo coloca ele no chão, como um morto, semelhante a Isaías, que quando teve a visão da glória de Deus, também se prostrou e teve a sensação de morte, porque quem verá o Deus da glória, sendo pecador este homem que está vendo, e então tratará o momento como um descaso e desprezo? Não. Diante da visão da glória de Deus, ele cai como morto. Porém, diz o texto, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Filho de Deus se fez homem. Ele, que é a imagem do Deus invisível, é um de nós, para nos ajudar, para interceder, para cuidar, para mediar entre nós e o Pai, para nos conduzir à vida eterna. Então não tema, porque Ele tem a chave e é Ele quem dará à igreja a vitória. Tudo que a igreja precisa saber é isso. Eu sei que muitas vezes nós queremos descobrir qual vai ser o fim de nossa nação, o que vai acontecer nos próximos anos, o que vai acontecer na minha vida, na sua vida, o que vai acontecer nesse momento, o que vai acontecer diante desse problema, e aquela saúde que está afetada, qual vai ser a conclusão, o desfecho do caso. Nós queremos descobrir o que vai acontecer, porque nós queremos ter controle. Nós queremos ter controle sobre tudo, porque nós queremos ser deuses. O homem anseia em ser Deus. Esse é o anseio do homem. Por isso muitos filmes retratam algo semelhante. Mas nós não precisamos ter o controle para tudo estar bem. Nós precisamos confiar para tudo ficar bem. O problema não está naquilo que vemos. O problema está naquilo que está dentro de nós. É exatamente na confiança que está a nossa paz.
A paz da igreja em Apocalipse não se encontra em sua vitória aparente. A igreja está sendo perseguida, muitos estão sendo mortos e Satanás está pintando e bordando com ela. Está acabando com a igreja visível, aparentemente. Mas ela parece sempre vitoriosa. Ela parece sempre vitoriosa. Como? Porque ela não desiste. Porque os seus olhos estão no Senhor. E a vitória vem do Senhor. Portanto, tudo que você precisa saber, nos momentos mais difíceis de sua vida, é que há esperança. Mas eu não vejo a esperança. A esperança nos céus. A esperança não vem dos homens. A esperança vem do céu. Porque aquele que se fez homem, morreu numa cruz para nos justificar, ressuscitou, vencendo a morte, subiu aos céus e está à destra do Pai. A nossa esperança vem dos céus. É de lá que Cristo virá com seus anjos dos céus. Portanto, há esperança. Então olhe para os céus. É o que Paulo diz em Colossenses 3, se ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas lá do alto, olhe para os céus. A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está lá. E tudo o que nós precisamos saber é exatamente isso, porque tudo o que nós precisamos vem dele, daquele que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, e daquele que diz ao seu povo, que trabalha para aqueles que esperam nele. Então veja, quer Ezequiel, quer Apocalipse, dois momentos mais difíceis do povo de Deus, um no cativeiro babilônico, o outro numa espécie de cativeiro romano, ambos perseguidos, ambos maltratados, alguns tentaram até exterminá-los, como Amã no livro de Esther, extinguir o povo de Deus. A visão celestial se abre para dizer à sua igreja: tudo o que você precisa é confiar no Senhor. Porque aquele que fez todas as coisas é Senhor de todas as coisas. E Ele nunca perdeu o controle delas. Então lance a sua vida sobre Ele. Porque tudo o que você precisa está nele. E basta confiar nele. Senhor,